Oiê, tô muito feliz, vocês estão entrando nesse vídeo. Foi um bate-papo maravilhoso, super especial com a minha nutricionista, a Marcela. Ela é especializada em transtornos alimentares e a gente falou sobre várias coisas. Eu aprendi muita coisa nova, desde diferentes tipos de transtornos alimentares que eu nem sabia que existiam, como lidar com pessoas que estão passando por esse tipo de transtorno. Foi muito legal e é muito importante a gente conhecer e saber o que é direitinho essa doença, porque também descobri nessa entrevista que a anorexia só não mata mais do que suicídio. Ou seja, a anorexia é uma das coisas que mais mata hoje no mundo. Então é muito importante, é realmente uma coisa muito grave e a gente precisa dar atenção para isso. Eu espero que vocês gostem e foi feito com muito amor e muito carinho. Depois vocês me falam o que vocês acharam. Oi, oi! Hoje a gente vai bater um papo sobre transtornos alimentares. É, E eu trouxe a pessoa que é especializada no assunto, ninguém melhor do que a Marcela, a minha nutricionista querida, que é uma pessoa incrível. Ela é especializada em transtornos alimentares, ela coordena o ambulatório do HC, ela é colaboradora do Catraca Livre, pessoa maravilhosa, já já ela vai se apresentar aqui pra gente. Só dando uma introduçãozinha, eu fui diagnosticada há uns 3 anos atrás com transtornos alimentares. Eu simplesmente parei de comer depois de uma situação traumática que eu tive na minha vida. Eu simplesmente parei de comer e comecei a ter alguns outros sintomas, como compulsões alimentares devido à restrição, a alucinação por comida. Então eu fiquei completamente alucinada por comida, eu pesquisava a comida, enfim. Aliás, foi nesse momento que eu comecei a pegar paixão pela comida. Então eu comecei a cozinhar muito para os meus pais, para minha família, depois evoluiu para cozinhas mais profissionais, enfim, comecei a estudar bastante isso. É, e todo mundo falava assim, meus pais começaram a ficar muito preocupados porque eu estava muito magra, eu já não comia, enfim. E eles tentavam me insistir para que eu fosse procurar ajuda, e eu não queria procurar ajuda, simplesmente por dois motivos. Um, eu achava que eu não estava doente. Eu me olhava no espelho, não achava que eu estava tão magra assim quanto me falavam, eu não achava que eu estava doente. Dois, que eu tinha pavor de engordar, e eu achava que se eu fosse procurar ajuda, eu ia acabar engordando, porque eu ia ter que seguir uma dieta mais rígida, enfim. Então eu não queria. Eu fui obrigada praticamente a ir na nutricionista, que por acaso é a nossa querida Marcela. Mas não sei nem se você lembra, mas a primeira coisa que eu falei para você quando eu sentei minha bunda lá foi: olha, eu não queria estar aqui, estou aqui porque eu fui trazida e obrigada. E você super soube lidar com essa situação. A Marcela, ela sabe lidar muito bem com essas pessoas. Ela tem uma delicadeza que é assim incrível e é essencial. Então, queria, Má, que você se apresentasse um pouquinho, fala um pouquinho de você, e depois eu trouxe algumas perguntinhas que o pessoal queria fazer para você sobre transtornos alimentares. E obrigada por estar aqui. Muito De qualquer obrigada, coisa, estou muito eu quero feliz. agradecer. É muito gostoso a gente conseguir conversar sobre isso, né? E eu imagino que falar sobre isso para você tem toda uma questão aí de superação e uma mostra de como você de fato está bem, e eu acho que isso é muito importante. Lembro sim da nossa primeira vez, lembro muito bem. E acho que me apresentando para a gente então começar a conversar, como você falou, hoje eu coordeno o ambulatório de anorexia nervosa do Ambulim, que é o ambulatório de transtornos alimentares do HC aqui de São Paulo. Trabalho num ambulatório, né, onde a gente vê mulheres com anorexia nervosa de todas as idades, de todos os níveis socioeconômicos, de todas as mais variadas características, né? Um ambulatório que é bastante heterogêneo, que eu acho que é muito interessante da gente falar que a anorexia também não tem
não é uma escolha, não tem um tipo, não é mimimi, né? Além disso, eu faço parte de um grupo de nutricionistas especializadas em nutrição, transtornos alimentares e obesidade, que é o GENTA, né? Que é daqui de São Paulo. E eu também tenho a minha coluna de saúde e bem-estar na Catraca Livre, que é onde eu tento, né, falar sobre nutrição de uma maneira mais gentil e descomplicada para todo mundo, né? Então, basicamente, é o que eu faço hoje, né? Maravilhosa. Estou muito feliz da gente conversar. Você é muito maravilhosa. Mas então vamos começar pelo básico. Quais são os tipos de transtornos alimentares que existem? E você falou que você cuida também de obesidade. Obesidade é considerado um transtorno alimentar? Quais são os transtornos alimentares reconhecidos, né? Que estão no manual de diagnósticos de doenças mentais reconhecidos como uma entidade. A gente entende anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno de compulsão alimentar e transtorno alimentar restritivo evitativo. Esse último é mais frequente em crianças, é mais comum em crianças. E os 3 primeiros que eu falei são os transtornos alimentares mais comuns em adultos. Existe uma confusão aí de que obesidade pode ser um transtorno alimentar. Na real, não é, embora seja reconhecido como doença pela classificação internacional de doenças, né, a CID, da Organização Mundial de Saúde. Então, o que pode talvez explicar um pouquinho essa confusão é que o transtorno de compulsão alimentar ele é muito frequente em pessoas obesas. E aí a gente não entende muito bem se como causa ou se como consequência, mas a gente sabe que pelo menos 30% das pessoas obesas pode ter compulsão alimentar, transtorno de compulsão alimentar. Nossa. Então, é muito comum, né? Mas a obesidade isolada, ela não é um transtorno alimentar. Então, são esses 4 transtornos. Entendi. Nossa, interessante. Eu juro que eu achava que a obesidade era um transtorno alimentar. E uma pergunta que fizeram muito é como você sabe que você tá com algum transtorno alimentar? Porque hoje em dia tem esses negócios de dietas, enfim, todo mundo segue esse negócio de jejum intermitente, né? E aí a gente acha que a gente tá fazendo uma dieta, mas às vezes a gente tá doente, né? E não sabe. Como que a pessoa pode se identificar, assim, nesse quadro? Os transtornos alimentares, né, eles são preocupações sérias e persistentes com a alimentação e o corpo e o peso, né? Então, geralmente esse é o alerta que a gente dá. Se você se preocupa demais com a sua alimentação, né, se preocupa demais com o seu peso, tem pensamentos obsessivos em relação a esse assunto, né, se te traz um sofrimento muito grande, não é uma relação saudável, né? Claro que daí até ser de fato um transtorno alimentar tem um caminho muito grande, né? Mas a gente já acende aquela luzinha amarela de atenção quando existe esse sofrimento muito intenso, muito importante com o corpo e com o peso, né? E reflete também na alimentação. E é exatamente isso, a pessoa sofre, né? Um sofrimento, assim, eu quero, mas eu não posso, eu vou ficar gorda, eu vou, enfim. E muitas vezes, Jéssica, a gente acha que pessoas magras não sofrem com a forma física, porque estão magras, né? Que sofrem uma menor pressão ou não. E o que eu acho que é o mais interessante para a gente falar sobre o transtorno alimentar é que ele não tem cara, né? Então, a gente pode pensar que as mulheres, já que ela é bonita, porque ela é modelo, porque ela é magra, ela não tem esse problema. E, na verdade, isso independe do Independe. Acho que ninguém sabe direito o quanto alguma pessoa sofre ou não, né? A gente não pode julgar, porque às vezes a pessoa nas redes sociais parece que tá incrível, linda, maravilhosa, imagina não ter defeito nenhum na vida dela, e ela tá dentro de um sofrimento super profundo. Muitas vezes ela posta coisas para justamente mascarar esse sofrimento, né? E ainda de sintomas, essa é uma pergunta que me surgiu agora. A anorexia tem diferentes tipos de sintomas? Por exemplo, a minha anorexia pode ser diferente da fulana, da ciclana? Sim, né? A primeira coisa que eu gosto muito de falar é que se a gente tiver 10 pessoas com o mesmo diagnóstico, a gente tem 10 doenças completamente diferentes. Mas, o que diz respeito aos diagnósticos de anorexia nervosa, a gente tem 2 subtipos. Né? A anorexia, ela é marcada por uma ingesta insuficiente de energia, né, que faz com que o corpo funcione de maneira debilitada.
né? Isso é anorexia nervosa. Aí a gente tem 2 subtipos. O restritivo, né? Que a gente vai falar que ele é um pouco mais puro em relação a essa característica maior da anorexia, é de muita restrição alimentar. E a gente tem o purgativo, que é onde pode acontecer episódios de compulsão alimentar ou episódios de exagero alimentar, seguidos de comportamentos compensatórios e purgativos. Então, existem essas 2 diferenças, né, que são fundamentais no tratamento específico de cada tipo de anorexia, de cada subtipo, né, e se comportam de maneiras bastante diferentes. E esses sintomas, esses comportamentos purgatórios, você falou? Purgativos que existem, eles são seguidos de uma compulsão, é isso? É sempre depois de uma compulsão e depois de... E pode ser tipo vômitos, pode ser exercícios em excesso, pode ser esse tipo de coisa? Pode, mas o mais interessante é que na anorexia, né, não necessariamente a gente tem a compulsão para ter o episódio depois de purgação ou de compensação. Né? Já na bulimia, que eu já vou me adiantar e falar sobre a bulimia, existe um episódio de compulsão alimentar. E aí seguido dos mesmos, né, ou de similares comportamentos purgativos e compensatórios. Então você trouxe bem alguns exemplos deles, né? E a gente aí nota uma aceitação social, principalmente dos comportamentos compensatórios, né? Hoje é, infelizmente, muito comum, muito socialmente aceito, que as pessoas exagerem no exercício físico pensando em algo que elas comeram ou para se permitir comer algo no futuro. Exato. Então aí também é um ponto de preocupação. Sim. Nossa, mas é muito louco, porque é muito difícil você, assim, para os leigos, diferenciar a bulimia da anorexia, porque às vezes uma pessoa que é anorexica, ela vomita, a gente acha que ela tá com... Os leigos acham que ela tá com bulimia, e ela não tá, né? Enfim. É muito comum as pessoas falarem, eu tenho anorexia e bulimia. Né? E, na verdade, não, eu tenho anorexia do subtipo purgativo. Mas a gente entende, né? A partir do momento que a gente começa eu acho que a conversar sobre esse assunto, que eu acho que é tão importante, a gente até diminui o estigma em cima das pessoas que estão com transtorno alimentar. Sim, então, eu acho importante a gente poder também, as pessoas precisam entender, né, o que elas estão, o que está acontecendo com elas, né, para elas poderem aí sim procurar uma ajuda, enfim. E ainda falando disso, é possível migrar de um transtorno para outro? Assim, é possível você de anorexia sair para bulimia, vice-versa? E até também queria saber se é possível, se já aconteceu, que eu acho muito difícil isso acontecer, né? Mas porque uma pessoa que é preocupada com o corpo em exagero, ela jamais vai se deixar liberar, enfim. Mas eu queria saber se uma pessoa que teve anorexia diagnosticada, ela já teve, essa mesma pessoa já foi para obesidade, assim. Isso acontece? O que acontece é que existe sim essa possibilidade de migrar de diagnóstico, né? Então, a anorexia passar a ter características e depois se encaixar no diagnóstico de bulimia nervosa, isso é muito comum. E o que acontece, Jéssica, é justamente o oposto do que você acabou de falar. Né? Cada vez mais, né, a gente tem percebido, e os estudos, né, eles têm também comprovado para a gente, que história de obesidade pode ser risco para o desenvolvimento de anorexia nervosa. Então, é ao contrário. Ter tido, por exemplo, obesidade na infância pode ser um fator de risco para desenvolvimento de anorexia depois. Faz muito sentido. Então, existe essa conexão entre esses estados nutricionais, né? Da obesidade para a desnutrição, existe essa relação. Eu gosto muito de falar que a obesidade, mesmo a gente não entendendo como um transtorno alimentar, ela é irmã gêmea da anorexia. É muito parecido, né? Mas não é a mesma coisa. Existem semelhanças, por mais que, né, cause essa, nossa, mas como assim? Elas são muito opostas. Sim. Mas é no extremo que elas se encontram, né? Sim. A mesma desconexão da fome, a gente vê a desconexão da saciedade na obesidade, a gente tem comportamentos... Até distorção de imagem, né? A pessoa que está muito magra não se enxerga muito magra, e a pessoa que está muito gorda não se enxerga muito gorda, né? Existe isso. Existe essa similaridade aí que a gente consegue... Que doido. Entender.
Porque são mudanças muito profundas no comportamento alimentar, na maneira que a pessoa Sim. se relaciona com a comida e com o corpo. E todas, né, Jéssica, que eu acho que é muito importante da gente falar, todas sofrem muito. A gorda, a magra, a padrão, então isso é muito Sofrem. Sofrem, porque na realidade o comer é aquele prazer, né? Que você degusta a comida, que você tá desfrutando de um momento gostoso com a sua família, com pessoas que você ama, e aí no fim das contas a gente acaba não fazendo nada disso e fica numa noia de ai não posso comer porque eu vou engordar, ou ai, enfim, causa realmente sofrimento. Omar, e sempre um transtorno alimentar sempre vem acompanhado de alguma situação tipo depressão, ansiedade, alguma coisa, um gatilho psicológico dessas doenças psiquiátricas? Eu acho que eu vou te responder de duas maneiras, né? Quando a gente pensa no porquê alguém desenvolve um transtorno alimentar, são causas que a gente fala de multifatoriais, são vários fatores que podem desencadear um transtorno alimentar. Entre eles, existem os fatores psicológicos ou emocionais. Além deles, existe o fator sociocultural, que a gente entende que o padrão de beleza está aí, né, inserido nesse lugar. Mas, além disso, existe tanto o fator genético como o biológico, né? Então, é muito difícil a gente falar qual é a causa do início de um transtorno alimentar, porque pode ser a interação desses muitos fatores. Mas o que a gente sabe é que 94% das pessoas que têm transtorno alimentar não têm só transtorno alimentar. Tem alguma outra doença de saúde mental, outra doença mental comórbida, que acontece ao mesmo tempo. Então, ansiedade, depressão, toque, transtorno afetivo bipolar, é muito comum, então, que aconteça junto. 94% é muita coisa. Então, é muito raro você ter o transtorno alimentar sozinho. Sozinho. Então, no caso, um tratamento de um transtorno alimentar, ela vem acompanhada de alguns profissionais, certo? Perfeito. Então, você pode explicar um pouquinho para a gente sobre... Eu acho que essa sua colocação é a mais perfeita, né? Eu preciso tratar, né, o transtorno alimentar sem excluir as características da doença que acontece junto, da doença comórbida. É completamente diferente eu tratar uma pessoa com anorexia nervosa que esteja deprimida de uma pessoa com anorexia nervosa que tenha transtorno obsessivo compulsivo, TOC, né? Então, essa outra doença que acontece junto, ela precisa ser também muito bem tratada. E aí, o que a gente indica como a melhor equipe para o tratamento de transtorno alimentar? É o nutricionista, o psicólogo e o médico psiquiatra. E é importante que os três entendam e conheçam sobre transtorno alimentar, para que esse trabalho seja feito com uma maior, eu acho que com mais condições de melhora do caso, né? É um trabalho em equipe, né, também. É um trabalho em equipe. Há uma comunicação, né, entre vocês e... Tem que haver uma comunicação boa, clara, né, um discurso unificado, isso é muito um importante. tratamento, né, que vai, enfim. Omar, e me perguntaram também quanto a danos à saúde. Eu lembro que quando eu fiquei com anorexia, eu tive muita queda de cabelo. Eu lembro que quando na minha fase mais magra, você chegou a falar uma coisa que me marcou muito, que é você não pode tomar banho com água muito quente, senão você pode ter um piripaque. Enfim, uma pessoa que tá muito magra, né? Imunidade cai, enfim, como que ela pode, o que acontece com a saúde dela e assim no futuro também o que pode acontecer? E uma obesidade, o que ela pode acarretar? O que ela pode ter, né, de problemas? De novo, olha só, né? A gente está pegando os dois extremos e vamos falar os extremos. dois têm, né? Os Sim. dois têm, de fato. É claro que são questões diferentes, mas os dois têm essas mesmas preocupações. Na desnutrição severa, na anorexia, existe essas consequências no que a gente fala, né? A pele fica muito ressecada, queda de cabelo, unhas enfraquecidas, mas também existe um funcionamento debilitado de todos os órgãos, né? Então, existe um trabalho muito mais diminuído da digestão, existe uma diferença do volume sanguíneo, né? A gente percebe uma diminuição, obviamente, do volume sanguíneo. Alguns estudos mostram para a gente que pode até existir uma diminuição da massa cerebral na anorexia muito severa. Nossa. Então, são consequências que a gente não consegue ver,
né? E A nem gente, reverter, né? obviamente, Nem reverter no fim das contas. na verdade, né, muitos dessas consequências são reversíveis com a renutrição. Porque a gente tem, por exemplo, consequências hormonais, então queda hormonal, e aí a gente tem a Ah, perda da eu não ficava mais menstruação, menstruada. exatamente, que a gente chama de amenorreia, que é quando 3 Né? ciclos ao menos de menstruação não aparecem. Então, existem consequências muito importantes da desnutrição. E na obesidade, a gente já tem outras consequências, como, por exemplo, a gente tem aumento de pressão arterial, diabetes mellitus do tipo 2, a gente tem outras consequências que são mais metabólicas, né? Enquanto a consequência da desnutrição, ela é mais nesse sentido de uma depressão aí da massa magra, existe a desnutrição é como se o corpo daquela pessoa de fato funcionasse de maneira muito mais debilitada. E na obesidade é como se esse organismo funcionasse de maneira sobrecarregada. Então existe essa diferença entre os dois Nossa. pontos. É importante as pessoas saberem o que essas coisas podem causar, o que a gente está fazendo com o nosso corpo, né? Porque não é só a casca, a gente tá se punindo, né? No fim das contas, fazendo esse tipo de coisa. Eu acho que conversar sobre isso, Jéssica, isso que você está fazendo, que eu acho que tem um valor muito grande, é um alerta, né? Porque muitas vezes as pessoas estão muito obcecadas em relação a uma determinada forma física, né? E não percebem de fato os prejuízos que isso Exato. causa para o próprio corpo e para a saúde. E Então que eu acho podem que é um causar lá na valor. frente também, enfim, até Exatamente, infertilidade, né? exatamente, até a infertilidade. Agora, uma questão muito importante também. Quanto à família, pessoas próximas, elas deve ser muito assim, deve ser um horror elas verem uma pessoa que elas amam se definhando ou assim, se tratando dessa forma, né? Só que também você pegar para uma pessoa anoréxica, virar para ela e falar assim, vou te entuchar comida goela abaixo, também não vai adiantar. Então, acho que muitas pessoas me perguntaram como agir quando você vê uma pessoa que você ama tanto tendo nesses transtornos, né? Porque é muito, muito complicado a forma que você vai agir. Você tem que saber exatamente como abordar uma pessoa dessa, né? É, Como que é. para Isso é você? muito delicado, né? Porque é muito comum a gente ver que quando a família percebe que aquela pessoa está doente, a família adoece junto também, né? Porque é um Sim, sofrimento que você está acompanhando aquela pessoa. A gente come muitas vezes por dia, né? Então, para quem tem transtorno alimentar, é um sofrimento que se repete ao longo do dia, né? Então, é claro que o papel da família é muito importante, para alertar, né, para ajudar a procurar tratamento. Isso deve ser feito de maneira muito empática, uhum. com zero julgamento, né? Exato. De Eu- alguma maneira tentando respeitar o momento da pessoa, mas nos casos muito graves, né, é preciso uma intervenção mais, em algum momento mais, eu diria, Internar a pessoa, né? robusta. É muito comum, né, a anorexia nervosa, a gente ter casos de internação, principalmente por conta da desnutrição, porque a anorexia nervosa, Jéssica, que é um dado bastante assustador, é o transtorno mental que mais mata. Só não mata mais do que suicídio, e suicídio a gente não entende como uma doença, né? Sim. Então, assim, pensar que 20% dos casos de anorexia nervosa vão a óbito é uma doença muito Nossa, mortal. Então, é nossa. muito importante procurar ajuda rápido. Sim, sim, imagino. E é muito tênue a linha entre dieta e jejum intermitente. Essa questão é uma questão, para mim, muito que sempre ficou na minha cabeça, assim. Então, tem até muitas dietas que até profissionais passam, né? Que faça jejum intermitente, enfim. Às vezes a pessoa está fazendo a jejum intermitente, evolui um pouco mais, fica doente, enfim. Você acha que uma pessoa que faz muito desse jejum intermitente, ela pode migrar, pode evoluir para um transtorno alimentar? O jejum intermitente eu não tenho como falar de fato, né? O que a gente sabe? Todo transtorno alimentar começou com uma dieta. Então, seja dieta de pontos, seja uma dieta de restrição energética, seja uma dieta de restrição de grupos alimentares. Todo transtorno alimentar tem uma dieta na sua história.
E Uhum. muitas vezes, infelizmente, essa dieta é prescrita por um profissional. Então, Uhum. é muito comum as pessoas me procurarem, os pacientes me procurarem, depois de terem adoecido num consultório de um colega nutricionista, Uhum. né? É, infelizmente, algo que acontece bastante. Uhum. Então, o ideal, né, Porque é até a você, própria né? nutricionista pode falar assim, você tem que emagrecer aqui, 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 ver coisas que talvez o próprio paciente não via, né? E nossa, putz, acho que eu preciso realmente me cuidar, enfim. Você sabe, Jéssica, nós nutricionistas somos grupo de risco para desenvolver transtorno alimentar. Então, a gente tem algumas profissões aí que são mais comuns: Uhum. modelos, nutricionistas, Uhum. atletas que têm categoria de peso, então a gente vê boxers, jockeys, Uhum. geralmente são grupos que têm uma maior predisposição para desenvolver transtorno alimentar. Todas as profissões que têm uma relação muito grande com a aparência, elas Uhum. têm um risco maior. E quando a gente pensa na nutricionista, no nutricionista, né, a gente pode sim, de alguma maneira, fazer com que a gente cause o dano para o paciente, o que é muito perigoso e o que é, obviamente, algo a se evitar. Sim, é muito complicado. E hoje em dia, eu vejo muitas pessoas, eu ainda assim, você acabou de falar desse meio, da profissão, né? Eu trabalhando como modelo, eu vejo muitas pessoas que estão doentes, assim, nitidamente eu consigo identificar, mas elas não sabem que elas estão, elas não acham que elas estão. E eu acho que é muito, porque é muito complicado você viver numa sociedade, né? Tem toda aquela cultura social de que você tem que sempre buscar o belo, você sempre tem que estar bonita, você sempre tem que estar magra, você sempre tem que você tem que estar acima das expectativas do que esperam de você, né? Então é muito complicado isso, né? Isso adoece as pessoas, traz muito sofrimento e e eu acho que traz mais insatisfação, né, para o corpo. A gente fica se cobrando o tempo inteiro, e acho que isso incita, incita mais as pessoas a ficarem doentes, né? Traz uma sociedade mais doentia. Mas você acha que de alguma forma isso está melhorando, não está? Você acha que as pessoas, elas realmente, podem adoecer por causa realmente de gatilhos externos, da sociedade? Acho que sim, né? Existe esse fator como um fator predisponente, né? Como um fator gatilho para o desenvolvimento. E você me fez uma pergunta aí que eu acho ela interessante, né? Se as coisas estão mudando. Eu sinceramente acho que não, embora exista um movimento mais body positive, né? Mais de Uhum, positividade sim, corporal, né? De neutralidade corporal. Mas eu acho que ainda é um esforço e é algo que tem que ser feito de maneira também muito delicada para a gente evitar de novo os dois opostos, né? exato. Ou aquela loucura fitness ou aquela permissividade alimentar. O caminho do meio, né, que é o Sim. mais delicado, É que o é o mais equilíbrio, custoso. né? Ô, Má, E mas você você foi acha? perfeito na sua fala. Eu queria saber se você acha que isso, esse negócio da sociedade, é uma luta contra vocês, profissionais, que lutam contra, que tentam vencer aí a batalha dos transtornos alimentares, porque eu imagino que isso deve ser muito complicado para o tratamento de pessoas que estão dispostas a se curar, né? Enfim, É, elas ouvirem. é. Para Eu vocês é acho um que o que você dificultador, né? Então, e o que você está falando é que muitas vezes o padrão de beleza ou a pressão estética, por exemplo, é um fator mantenedor de transtorno alimentar. Né? É o que, vamos dizer assim, ajuda a manter as pessoas doentes. Sim, sim. Sem dúvida. E eu acho que quando você fala sobre isso, né? Eu vejo pessoas que estão claramente adoecidas, mas elas não percebem. Existe uma normalização em Exato, eu alguns ia falar isso. meios que Então, é a muito normalização cruel. do jejum, a normalização até da restrição alimentar e depois Da compensação, da da compensação. E até a compensação. compulsão, tudo bem, hoje pode, hoje eu vou comer o que eu quiser, hoje pode, vai lá e tem uma super compulsão, assim, eu lembro que meus episódios de compulsão, eu comia até não aguentar mais, eu nem queria mais comer, mas eu enfiava a goela abaixo porque eu sabia que eu não ia comer depois, eu falava, não, depois eu vou deixar de comer, então eu vou comer, vou comer, vou comer, vou comer, e era assim, um desespero, era uma coisa, as pessoas que estavam ao meu redor falavam assim, nossa, Jéssica, é desesperador ver a forma que você come, É, aí quem não me via falava assim, como você é tão magra? Você come tanto, você é magra de ruim, né? Porque eu não, imagino. Então é muito louco, né? Agora você trouxe a questão é. do body positive.
eu tinha separado exatamente essa questão. Explica pra gente, assim, o que é o body positive. E tem uma coisa também que eu vejo, que são pessoas que estão em estado de obesidade falando de body positive. E aí, meio que estimulando, pode comer o que quiser, nananã. Isso também não traz uma coisa negativa, assim? Acho que tem que ter um equilíbrio, né? Body positive é super legal, acho que realmente a gente tem que tem que ter o nosso amor próprio, a gente tem que estar de bem com a nossa aparência, a gente tem que buscar cada vez mais esse amor próprio. Mas, por outro lado, também eu vejo esses extremos que talvez traga uma coisa negativa, né? De pode comer o que quiser, e a pessoa, tá bom, vou comer o que eu quiser mesmo e trazer para um quadro de obesidade. O que você acha sobre Uhum. isso? Eu acho que o que é, na verdade, body positive, na verdade, assim, né, quando a gente pensa nos movimentos que principalmente né, acontecem nos Estados Unidos, que isso é algo muito antigo, né, e que agora vem entrando aqui, a gente está ouvindo mais, né, falar sobre, a gente está conhecendo pessoas que falam sobre. Na verdade, é você desvencilhar o corpo gordo de doença, né, porque a gente tem isso um pouco estigmatizado. E é entender que pode haver saúde em todos os corpos, né? Em todos os tamanhos de corpos. E aí eu acho que o que é importante de falar sobre esse movimento é que ele não é uma apologia à obesidade, né? Embora eu acredite que exista, como todo mundo tem voz na internet, né? Eu acho que até existem alguns discursos ainda pouco lapidados em relação a isso que, de fato, vão para esse outro extremo do coma sendo. Só rapidinho, eu acho importante você falar isso realmente, porque tem gente que julga, né, o body positive, não sabe o que é, então julga, fala, não, o que eles estão falando? É uma maior hipocrisia, porque é lógico que eles se incomodam com esse corpo e não sei o quê, enfim. Então é importante a gente mostrar, eu também não sou, eu não sabia direito o que era, né? Acho importante a gente entender o que é, para entender, para não julgar, né? Enfim. Exato. E aí, né, o que é você ser saudável? Né? É você sim comer de maneira equilibrada, é você respeitar a sua fome, honrar a sua saciedade, é você se exercitar com frequência por prazer. Né? Nenhum comportamento permissivo é saudável, é verdadeiramente saudável. Então, eu acho que sim, ainda existe essa confusão, né? Que o body positive na verdade, algo que se dane, eu vou me amar de qualquer jeito. Não é isso. Né? O body positive na verdade, todo mundo poder ser respeitado independente do tamanho do seu corpo. Né? Ter acesso à saúde independente do seu corpo. Ter dignidade no tratamento, e aí interpessoal, e aí né, social, independente do seu corpo. Então, Mas estou eu entendendo acho que essa confusão... Essa confusão existe, né? Mas eu estou entendendo que o conceito seja exatamente o equilíbrio. É achar esse equilíbrio, é não entrar nessas noias loucas de regime, dieta, estou com vontade de comer isso, vou comer isso com moderação, enfim, e respeitar o meu corpo de todas as formas, né? Exato. Quando eu cuido do meu corpo, Jéssica, eu não como sem controle. Quando eu cuido do meu corpo, eu não machuco ele me exercitando. Eu acho que é por aí. Maravilhoso. É exatamente a busca do amor próprio, né? Que a gente tanto busca, enfim. Acho muito legal esse conceito. Agora eu tenho uma questão, Má, que sempre permeou na minha mente, assim. Transtornos alimentares têm cura? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque muitas vezes eu já achava que eu estava curada. E depois eu até ganhei peso, enfim, tava bem e tava achando que eu tava bem com o meu corpo, enfim. Por mais que eu quero emagrecer um pouquinho, mas enfim, eu tava me sentindo bem, já comendo sem culpa. E teve um gatilho externo que me fez voltar, isso foi recentemente, acho que você nem sabe. E me fez voltar a ter todas aquelas minhas noias. Então, assim, foi um negócio muito aleatório. Eu vi duas pessoas conversando sobre mim, assim, eu tinha certeza que eles estavam falando que eu estava gorda, que essas duas pessoas estavam falando que eu estava gorda, e aquilo foi um gatilho e que voltou tudo de novo, assim, eu fiquei completamente histérica, eu consegui emagrecer daquele jeito louco, emagreci uns 10 quilos em uma semana,
Então, eu fico me perguntando, será que realmente tem cura ou isso pode ser, sempre pode ter algum gatilho externo que possa te trazer de novo todos esses sintomas? Transtornos alimentares têm remissão, né? Que é como se fosse o adormecimento dos sintomas, né? Mas é muito comum na história dos transtornos alimentares, de quem tem transtorno alimentar, ter recaída, né? A recaída é muito comum, né? E ela acontece, obviamente, né? Quando a gente já se sente melhor, tanto que é uma recaída, mas existe remissão, sim. Existem pessoas que, depois, óbvio, de algumas recaídas, se recuperam e tendem a ficar sem sinais e sintomas por muito tempo. O que interfere nessa remissão de sintomas é a cronicidade da doença, né? Então, quanto menor é o tempo de doença, melhor é o prognóstico, as chances de melhora, né? Existem também alguns outros fatores, como a idade da pessoa que tem transtorno alimentar. Quanto mais jovem, também melhor é o prognóstico. E, claro, quando o tratamento é adequado, as chances de recaída de recaída são menores e de remissão são maiores. Ou seja, a pessoa não pode se dar alta, né? Eu tenho essa mania, às vezes, de, vou me dar alta porque eu acho que eu tô melhor, eu acho que eu tô perfeita, então isso deve acontecer bastante, né? Acontece bastante e olhando de uma maneira, acho que muito empática, é compreensível, porque é um tratamento muito intenso. Né? Em alguns momentos a gente acha mesmo, eu já estou melhor, né? Eu já não estou tendo os mesmos pensamentos, eu não tenho os mesmos comportamentos. E de alguma maneira isso pode ser saudável, né? E acho que mais saudável, né? Quando eu percebo que eu não estou bem, eu volto, né? Eu acho que esse movimento de voltar é importante. Mas eu concordo, quem dá alta é o profissional, mas tudo bem. Não, e é muito engraçado isso, porque eu voltei a ter essas noias, né? Porque pode chamar de noia. É, esses pensamentos, esse sofrimento, enfim, meus pais, eles perceberam isso, já pediram para eu voltar a procurar ajuda e eu já também, de novo, neguei. Falei, não precisa, eu sei, eu já fui muito na nutricionista, já fui muito na Marcela, eu sei. E no fim das contas, você acha que você tá, não, eu tenho controle dessa situação, e no fim você não tem o controle, né? E às vezes talvez uma recaída pode vir pior do que foi no início, não pode ser? Sim, sim, com certeza, com certeza. Né? A recaída não é uma brincadeira, a recaída é com bastante sofrimento e aumento de sintomas, de pensamentos obsessivos e de preocupação, com certeza. Enfim, acho que a gente pode concluir que as pessoas que estão sentindo esses sintomas, esse sofrimento com a comida, preciso emagrecer, não preciso, não, tô fora do padrão e não posso comer isso, tenho que não sei o quê. Enfim, acho que elas têm que, todos esses sintomas que a gente já conversou um pouquinho antes, acho que elas têm que procurar ajuda antes de se autodiagnosticar, né? Assim, eu tô doente, eu não tô doente. Acho importante, uma terapia é muito importante, né? Talvez uma terapeuta ela possa te indicar e te falar, enfim, o que está acontecendo com você. E eu acho que é extremamente importante realmente um acompanhamento de um profissional, né? Para esse tratamento. E outra coisa é a busca desse amor próprio, né? De estar feliz com você mesmo, que não é uma coisa fácil, né? Imagina, eu trabalho com imagem, eu sou modelo, eu tenho essa cobrança o tempo inteiro em cima de mim, tenho problemas de autoestima, às vezes as pessoas olham e falam, não, ela tem a vida perfeita, ela tá ótima, tenho minhas questões e é muito difícil essa busca, é um trabalho diário, todos os dias, de se aceitar, de se amar, de querer ser você, de se apaixonar pelo você, né? Por você. Porque no fim das contas, um dia esse corpo, essa casca, ela vai embora, né? A gente não vai ficar magro para sempre, a gente não vai ficar bonito para sempre. O seu corpo reage hoje em dia de uma forma que quando você tinha 15 anos era completamente diferente. Então não adianta a gente querer voltar a ter o nosso corpo que a gente tinha quando a gente tinha 15 anos, né? E a gente tem que aprender a conviver com isso e aceitar e começar a valorizar outras coisas que temos, outras qualidades, né? Que temos internas, né? Sermos pessoas, umas pessoas agradáveis, sermos pessoas
com cultura, sermos pessoas que tratam bem o próximo, sermos pessoas que estar junto é muito bacana, né? Como que você... É isso mesmo. E eu acho que o que você está falando, né, com o seu trabalho, com a sua perspectiva aí, eu acho que só reforça, né, o quanto ser feliz é bonito, né? A beleza é algo tão efêmero, como você falou mesmo. Exato. Então, às vezes tão utópico, né? O que é bonito para mim pode não ser bonito para você. Verdade. E mais ainda, né? Todo corpo é único, ele traz a sua história, ele traz a sua genética, ele traz as suas marcas. E eu acho que você falou anteriormente muito sobre respeitar o corpo, né? Respeitar algo, respeitar é tratar com cuidado, né? É tratar com amor, né? É diferente de um processo em que você aceita de qualquer jeito ou que você nega a todo custo. Então, acho que é tentar buscar esse equilíbrio e buscar uma relação mais verdadeiramente saudável mesmo com o corpo, escutar o corpo, ser amiga do próprio corpo, eu acho. Exatamente, porque eu vou te falar, muito sincero, eu achava que a minha qualidade, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com moda, enfim, modelo, eu achava que a única qualidade que eu tinha era que eu tinha que estar bonita. Então, a minha aparência física era a minha única qualidade. Eu não tinha mais nada assim, eu não agregaria em nada na vida de alguém. As pessoas só me aproximavam por causa disso, enfim. E é uma coisa que as pessoas acham que estar bonitas estando bonitas, elas vão ser aceitas por outras pessoas, né? Na verdade, se alguém se aproximar de você por causa da sua beleza, por causa do seu estético, essa pessoa não tem que estar na sua vida, né? Na verdade. Já me relacionei com várias pessoas, com vários homens, enfim, que queriam ter relação comigo não pelo que eu sou por dentro, sabe? Hoje eu me descobri com uma pessoa que me ama e eu sei que ele me ama pela pessoa que eu sou. E isso é uma coisa muito legal, você ter alguém do seu lado que te apoie nesse sentido, né? Entramos em um outro assunto de relacionamento, mas acho que faz todo sentido, né? Faz parte dessa conversa de amor próprio. E a partir do momento que você tem amor próprio, acho que você começa a emanar uma energia, que você começa a atrair pessoas boas para perto de você, né? Pessoas que sejam interessantes, enfim. Má, acho que foi, incrível. O bate-papo que a gente teve foi maravilhoso. Eu agradeço muito você ter topado aí essa minha ideia doida aí da gente bater esse papo agora à noite. Obrigada mesmo. E temos que marcar a nossa consulta com um cafezinho e bate-papos, enfim. Não, foi ótimo, foi ótimo. Obrigada pelo convite. Você é uma pessoa maravilhosa que, assim, fez toda a diferença na minha vida, de verdade. Você também é, você também é, você também é. Você está no meu coração. Sempre, sempre. Muito obrigada mesmo, Má. Um super beijo. Beijo. E até. Até. Tchau.